Você já cortou aquilo que devia ter cortado ou ainda está sangrando? Vou continuar. Quero reforçar que o nosso encontro de hoje, a nossa aula trouxe no primeiro dia um ponto que é fundamental para qualquer empresa que quer sair do vermelho. Não existe recuperação sem decisão. E, muitas vezes, essa decisão passa por cortar, usar o bisturi. Falei bastante sobre isso. Vender mais ajuda, claro. Mas quem está no prejuízo precisa, antes de tudo, parar de sangrar. E é o momento de usar o bisturi. Eu quero começar o nosso encontro com uma pergunta simples, muito poderosa. Quem já conseguiu fazer algum corte no negócio? O que foi cortado e como foi o processo? Porque na prática é que isso que começa a mudar o jogo. Então, seria mais ou menos o seguinte: olha só, o que foi cortado? Como é que foi o processo? E qual que é a ideia da hora que a gente analisa isso? É o seguinte: tá, então quer dizer que se fulano deu conta, eu também dou. Então, parecia que não tinha solução, parecia que não tinha jeito, mas aí eu percebi, não foi nem a solução que a teoria disse, que a academia disse, ou que o Levi disse. Foi um amigo meu que está passando, que está na mesma fase que eu estou, e que, nesse momento, ele tomou a decisão correta. Então, seria basicamente isso, né? Foi o que eu convidei para ser analisado. Porque, na prática, é isso que começa a mudar o jogo. E depois disso, vou mostrar para você um caminho direto para entender algo que muitos empresários evitam encarar. Qual é o tamanho do buraco? Sim, na verdade, o que eu preparei, hoje nós vamos comentar sobre isso, certo? De forma simples, prática, como é que vocês vão sair sabendo? Qual realmente tem disponível de caixa hoje? O que você tem de caixa? Qual que é a capacidade real de pagamento mensal da empresa? E, principalmente, qual que é o tamanho da dívida que precisa ser enfrentada, sem qualquer tentativa de crescer, de virar uma ilusão. O nosso encontro, aí nós vamos pegar e comentar sobre isso, clareza, decisão e direção. E ao final vou abrir a oportunidade para conversar, certo? Mas eu gostaria de conversar com você, que me segue, certo? Que isso foi um pedaço, foi um convite, certo? Para um bate-papo dos meus alunos, certo? E que eu estou compartilhando com você partes daquilo que faz parte do meu trabalho, certo? Que é justamente essa capacidade de colocar o problema na mesa e de resolver, certo? Então, talvez uma das coisas que, lembrando, eu fui direto ao ponto, mas você me conhece, tudo bem. Mas e você que não me conhece? Você que está chegando pela primeira vez, ou você que está assistindo pela primeira vez o nosso bate-papo, tá? Então, certamente você não me conhece, certo? E por isso eu faço questão de me apresentar. Meu nome é Levi, conhecido por professor Levi França, certo? E eu ajudo empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa, botar o lucro em até 90 dias. Inclusive, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Tipo assim, eu vou mostrar o jeito que eu trabalho e aí você vai entender até por que isso funciona, certo? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, perfeito? E da onde é que vem essa experiência? Da onde é que vem essa habilidade para trabalhar com dívida? Eu sempre digo o seguinte: olha, eu trabalho com dívida de empresários. Vamos supor que tem alguém, CPF, endividado, vai aprender alguma coisa? Eu acho que vai, certo? Mas, por mais que eu possa ensinar alguém que é CPF, o meu foco, eu aprendi a trabalhar com CNPJ, com quem é dono de empresa, certo? Então, na hora que eu for sugerir, por exemplo, na hora que eu entrar aqui mais a fundo em relação a aonde é que você pode cortar, aí aquela pessoa que tem uma dívida, mas não tem aonde cortar porque não tem empresa, então aí já não vai ser tão interessante, certo? Por quê? Porque meu foco é empreendedor. Eu ajudo o empreendedor que está no vermelho a recuperar o caixa, voltar lucro em até 90 dias. Esse é o meu trabalho, certo? Então, hoje nós vamos basicamente fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês um passo a passo de uma análise que eu fiz e o porquê que funciona em cada passo, e depois, no final, eu vou mostrar para vocês como é uma sugestão que eu coloquei para determinar o tamanho de um conjunto de dívidas de um CNPJ, perfeito? Perde não, tem muita coisa interessante, e se você interessa por esse assunto,
E se você precisa dessas informações, o seu local é aqui. Porque, além de estar ensinando, na verdade, eu ensino aquilo que eu aprendi. Eu aprendi quando eu fiquei numa situação desconfortável, situação que a gente não gosta de ficar, mas faz parte do empreendedorismo, certo? E se faz parte do empreendedorismo, a gente tem que aprender, até para depois que sair, não voltar nesse lugar mais, não ficar mais no vermelho. E é isso, basicamente, que nós vamos ver hoje. Então, sem mais delongas, certo? Eu vou aqui, então, começar a fazer uma análise, certo? Aonde eu vou, como é que eu poderia dizer? A verdade nua e crua de ações práticas que a gente tem que tomar decisões para resolver problemas de dívida das empresas, problema de quando a empresa está no vermelho, certo? Então, o que aconteceu? Olha só, eu peguei uma empresa, olha só como é que é a minha metodologia. Não adianta eu analisar um mês. Não, não é assim que funciona. A gente analisa uma sequência de meses, tá? E aqui, então, eu estou fazendo uma análise de 4 meses consecutivos, para mim poder perceber tendência, para não ficar só no achismo de um mês, mas de perceber um comportamento ao longo de um certo período. Que, na verdade, eu estou analisando, na verdade, cerca de 4 meses, 120 dias, certo? Lembrando que eu costumo dizer, certo? E eu repito, porque comigo foi assim, não precisa mais do que 90 dias para você virar o jogo, porque em 90 dias você tem o primeiro contato que é tipo assim, então quer dizer que você está nessa situação? Pois é, está aqui, primeiro contato. Depois de 30 dias, o segundo, terceiro contato, 60, 90 dias, quatro procedimentos eu considero ser o suficiente para você entender e tomar as decisões que são necessárias quando acontece uma situação dessa, tá bom? Então, aqui na minha análise, eu estou pegando um caso aqui, aonde teve um mês que foi um lucro muito bom, depois o lucro no outro mês caiu drasticamente, depois caiu, quer dizer, na verdade era queda livre, caiu de novo e depois teve a recuperação agora recentemente, certo? Então é como se estivesse analisando o seguinte, uma operação saudável, depois o custo explode, os custos da empresa, depois aí a empresa vendeu pouco e depois recuperou parcialmente. Bem, quando eu fiz a análise disso aqui, uma das coisas que pode analisar assim, e aí, Levi, o que é a sua opinião? A minha opinião é que esse empreendimento que eu analisei, ele aguenta rodar bem, certo? Ele só não aguenta a flutuação muito grande de faturamento e carregar dívida pesada. Entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, se ele está tendo um certo faturamento, ele está indo. Mas aí, de repente, o faturamento cai. Só que quando o faturamento cai, as despesas fixas, água, luz, telefone, aluguel, colaboradores, até que água, luz eu peguei e coloquei no pacote, mas tem uns pequenininhos assim que depois soma e que vira muita coisa, tá? Isso aí pesa muito, sabe por quê? Porque na hora que soma tudo isso, mas aí o faturamento caiu. Quando o faturamento caiu, quer dizer, deixou de vender. Então aí o lucro fica difícil, né? Então, mas até isso todo empreendedor está exposto a isso. Todo empreendedor está exposto a isso. O que o empreendedor, no caso nosso e no caso do trabalho meu, é o fato de carregar dívida pesada, certo? Aí complica. Por quê? Porque empreender já é um risco. Agora, a dívida ela tem uma característica, é que você corre todos os riscos para que você consiga honrar uma dívida, porque aqueles que são os donos do crédito que você está com eles criam um critério de garantia, eles criam as suas garantias e eles querem receber, certo? É tipo assim, você pega um recurso que você não sabe necessariamente se ele vai render, mas você pega e assume um compromisso de pagar. Eu gosto de pegar e analisar isso, a profundeza disso aqui, porque mostra o seguinte, olha, Levi, então quer dizer que pegar dinheiro de terceiro é muito risco, né? Sim, é muito risco. Então quer dizer que eu tenho que ter um bom motivo para pegar esse dinheiro. Sim, você tem que ter um bom motivo. E eu te falo o seguinte, essas contas, que me respeite a expressão, né? A gente fala conta de padaria, mas conta de padaria é aquela, você está comendo um pãozinho ali, você faz uma conta no papel, é desse sentido, não tem nada a ver com o empreendimento. É aquela conta que faz de qualquer jeito, certo? Então, essas contas, não, eu pego um dinheiro, o dinheiro de banco, e normalmente você sabe no mínimo quanto que vai sair. Se alguém fala que é 3% dinheiro de banco, na verdade ele é 3% no mínimo, no mínimo. Você nunca sabe exatamente o que vai virar, certo? Certa vez eu estava fazendo
uma cotação para eu colocar fotovoltaico na época. E aí o fotovoltaico, eu lembro que estava falando que estava com uns atrativos muito bons, certo? Estava um atrativo excelente. Pois bem, então eu falei, então eu vou colocar o fotovoltaico, porque já que o atrativo é muito bom, certo? E lá vai eu. Tá bom. Eu fiz uma conta, deve ter dado quase, não deu 2% ao mês. Tem que lembrar que isso é investimento, é um financiamento de investimento. Ele tem um prazo maior, que no meu caso foi 5, certo? E como ele tem um incentivo, certo? Então, até eu costumo dizer o seguinte, é o tal da dívida boa. Esse é uma dívida boa, né? Se você tiver oportunidade, se você, por exemplo, até se tiver uma padaria, é excelente, porque você enche o seu imóvel de placa, ao invés de pagar esses seus 5, 10 contos de energia elétrica, você vai pagar R$ 100, certo? E você vai quitar, no meu caso, eu quitei por 5 anos, que tem poucos meses, e eu agora tenho mais 20 anos de benefício, onde eu vou receber, tipo assim, eu parei de pagar energia e agora eu continuo tendo o benefício ainda de poder vender a energia, certo? Mas na época que eu fui fazer isso, então eu lembro que a proposta era o seguinte, olha, estava quase 2. Eu fazia a conta, não dava, porque nesse caso meu, é tabela price. Tabela price, para ficar claro para você, é aquela que você faz financiamento para comprar um carro. As parcelas são fixas, certo? E você tem tantas parcelas de igual valor para pagar, certo? Eu peguei e fiz a conta, certo? Eu fiz a minha planilha, fiz a conta, o valor dava maior. Aí, mas eu já tinha várias vezes que acontecia isso. Depois, sabe o que eu descobri? É que quando o banco me manda o que eu vou pagar, ele manda aquilo que eu vou pagar para ele, mas eles não mandam o que eu vou pagar para o governo, para a Receita Federal. O IOF, por exemplo, não está lá. Então está explicado. Aí. É porque na minha cabeça, quando já vinha para me pagar, eu já estava pagando todo mundo. Não, 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 né? Eu estou pagando o financiamento, mas depois eles embutem, no caso, o IOF. No caso do Pronamp, que é o mais comum de dívidas que as pessoas, alunos meus, normalmente ele vem um valor lançado e a parte, existe o valor da parcela que não é igual a tabela price, a tabela SACRE. Na prática é o seguinte, vem duas contas. Vem uma conta que ela é fixa e vem uma outra conta que ela cai a cada mês. Desde que você não fique devendo o banco. Porque se você ficar devendo o banco, então, na hora que você assinou aquele punhado de coisa lá no banco, você disse que você ia receber o Pronamp, que é um dinheiro subsidiado, é um dinheiro mais barato, parará, parará, perfeito. E o banco vai honrar aquilo, todos eles honram. Só que lá está dizendo que se por acaso você não pagar no dia, aí você pega dinheiro do banco. Aí vai aparecer o lançamento da conta principal, o lançamento do juro do Pronamp, que vai caindo a cada mês, e um outro lançamento, que é o de utilizar dinheiro do banco quando você não honrou o seu compromisso. Na hora que você faz essa conta, então, aquilo que eu te falei, no meu caso, eu estava questionando, porque deu um pouquinho a mais, na minha conta dava quase 2, do banco deu quase mais próximo de 2, não chegou a 2 também não. É mais ou menos o seguinte, eu estava fazendo a conta a diferença era 0,1, 0,2, entendeu? Mas eu tenho essa mania, né? Eu peguei aí depois eu descobri, não, é que você tem as outras taxas, que aí não é nós, né? A taxa do governo. Ah, tá, então quer dizer que eu não preciso, mas eu vou pagar, ué. Eu quero saber qual que é o impacto no meu empreendimento, porque na hora que eu vendo para o cliente, quando eu fui vendo algum produto ou serviço, eu não digo para ele, depois eu tenho mais uma coisinha que você vai ter que pagar, viu? Aqui não é assim. Tem até locais que você pega e compra e depois aí tem um sistema que na hora que você passa na Austrália, por exemplo, na hora que você pega e acaba de pagar lá, aí já acrescenta, aí lá é que acrescenta o valor que vai para o governo, entendeu? Então você pega o valor limpo, mas você sabe que você vai ser tributado. Mas é assim que funciona, né? Não é o nosso caso aqui. Então aqui a gente paga, quando a gente compra, quando a gente atende cliente, a gente paga o total. Não tem, a gente não coloca nada a mais. Mas na hora que a gente vai pagar o banco, aparece algo que não está combinado. Então, se você combinou um valor no Pronamp, mas se por acaso tiver alguma coisa, tem outras taxas que ela vem a mais, que não tem nada a ver com o Pronamp, certo? Então, é muito interessante que, por conta disso, que quando se faz a conta do que tem que ser do mês a mês, olha,
faturou tanto, a despesa foi tanto, certo? Já que a gente tem tanto risco e toda vez que acontece alguma coisa tem que pagar juro, imagina pagar juro quando ainda você tem dívida, entendeu? Então quer dizer que aí a coisa fica mais complicada, né? Porque agora tem a dívida também, certo? Então, o que é que eu costumo analisar? É que tem alguns problemas reais que eles podem estar matando o negócio, que pode estar complicando o negócio, certo? Por exemplo, teve uma conta que eu fiz que deu 13, vamos supor, deu 13 mil reais de empréstimo. E a estrutura de venda não era lá, tipo assim, para suportar esse tanto, certo? Mais ou menos representava, tipo, 16% do faturamento. E no dia que caiu o faturamento lá embaixo, por algum motivo aconteceu, praticamente todo o dinheiro foi para pagar a dívida, aquilo que sobrou do lucro, certo? Então, isso complica muito. Por quê? Porque aí você, ao invés de trabalhar para atender o cliente, você passa agora a trabalhar para atender os seus credores. E você passa a maior parte do tempo, ao invés de atender o seu cliente, aquele que te dá lucro, você passa a atender aquele que você dá lucro para ele. Que negócio é esse? Quer dizer, eu paro de atender aquele que eu sirvo ele e ele me serve para atender um outro que está, de certa forma, ele está te servindo. Mas está te servindo porque, de alguma forma, mas você sabe que aquilo lá não vai te render, certo? A não ser que você quite as dívidas, que, na verdade, todo o trabalho que eu faço é justamente no sentido de, não é de você administrar a dívida, é de encerrar a dívida depois de um certo período, certo? E lembrar que isso acontece e nunca mais endividar novamente, porque isso é muito oneroso para o empreendedor. Outra, quando você tem custo de mercadoria descontrolado, aí fica complicado. Então, eu estava analisando, se você tem um custo de mercadoria um pouco mais baixo, excelente, quer dizer, você comprou bem. Quando você pega e compra, vamos supor, você vai comprar, mas aí você está sem dinheiro. Então, você já vai comprar e, basicamente, você já não vai poder, não tem aquela carta na manga, não. Na verdade, você vai, olha, já chega bonzinho, olha só. Imagina só você comprar, certo? Numa negociação, que vai ser um assunto que nós vamos comentar mais na frente, o poder do empoderamento, o poder de você ter o poder de colocar regra, certo? Ficou até chique o que eu falei, né? Isso muda toda a negociação, certo? Quando você tem bala na agulha, você pega, às vezes, até conversa pouca, mostra mais equilíbrio e vai perguntando os preços dos seus fornecedores. E depois você pode até dizer, em alto e bom tom, esse preço, eu acho que você consegue fazer melhor para mim, esse. E ainda você ainda colocar uma carta na manga ainda, tá? E quanto que você me faz? Faço tanto, tá bom. Tem prazo? Tem prazo. Tá bom, eu sempre faço isso, tá? Tem prazo? Tem prazo. Qual que é o prazo? Quanto e quando eu vou pagar. Perfeito. Na hora que já está fechado o negócio, aí eu pego e desmancho tudo e começo de novo. E se eu pagar à vista? E se agora tirar a taxa do cartão, tirar tudo? Levi, mas você faz isso? Eu fazia. Eu te falo o seguinte, os fornecedores que me vendiam não eram muito amiguinhos meus, eles não gostavam muito assim de mim, não. Eles achavam bom porque eu pagava, né? Não dava trabalho para receber, entendeu? Mas eu sempre achava o seguinte, e quando eu percebia em algum produto que eu tinha mais bala na agulha, aí eu empoderava mais ainda. Quando eu percebia que, vamos supor, a minha especialidade da minha empresa era muito mais vender produto agropecuário de nutrição animal. Então, em termos de medicação, não era o meu forte. Então, eu comprava algumas coisinhas lá. Eu tenho certeza que aqueles medicamentos que eu comprava, eles me vendiam mais caro. Mas eu não tinha escala para vender, certo? Então, por exemplo, na época tinha as campanhas de vacinação para a aftose, e aí já havia aftose, vermifugação, colocar, passar produto para matar aquela mosca que fica em cima do gado, tudo. Eu não tinha preço para isso, certo? Eu tinha alguma coisinha lá para servir o cliente, mas meu preço não era bom. Agora, em ração era bom. Em ração, em nutrição animal, os meus preços tinha qualidade e preço bom, certo? Mas eu comprava bem, porque eu já sabia, então eu comprava bem. Então, na hora que você sabe naquilo que você é bom, e na hora que você sabe naquilo que você não é bom, teve até uma vez que eu fiz um vídeo que é o seguinte: um sujeito apagou a luz, estava tudo no escuro, e um pisou em cima do pé do outro, certo? Então você pode, quando alguém pisa no seu pé, você tem duas formas de reagir, né? Ou você fica bravo, ou então você não fica bravo, né? Eu acredito que você vai querer ficar bravo, mas imagina só
que você, na hora que olha, quem pisou no seu pé é um cara de 2 metros por 1 de largura. Provavelmente você vai dizer, olha, eu não consigo, tipo assim, sem querer te incomodar, mas o pé que está debaixo do seu pé é meu. Eu poderia tirá-lo 2 metros por 1. Mas se fosse uma pessoa de meio metro, provavelmente você ia falar a mesma coisa. Ô, cara, certo? Então, quando a gente conhece o tamanho que a gente pode ficar mais empoderado ou mais humildezinho, né? Quem é que não faz isso? Agora, quem está endividado normalmente aguarda uma outra oportunidade. Mais um motivo para cair fora das dívidas, né? Para não ter que ficar desse jeito, certo? Então, temos que tomar cuidado. E outra coisa também que acontece é o seguinte: eu já percebi que quando as pessoas são, em algumas fases da vida, pode ser porque começou a empreender e de repente aí viu dinheiro, viu muito dinheiro, pode ser isso. Ou pode ser que renovou, tipo assim, agora começou vida nova, um relacionamento novo, ou agora voltou a ser um garotão, uma garota, e sei lá, e pega e aí troca de carro, porque tem dinheiro em caixa, e aí faz alguma coisa. Eu sei que descontrola financeiramente a empresa. Veja bem que empresa não troca de relacionamento, empresa não casa, mas ela paga tudo quando acontece isso. Tudo vai para ela, certo? Então, isso afeta as empresas? Sim, eu conheço, afeta. Assim como doença também afeta, certo? Então, empreendimento, por vários motivos, é bom ter gordura para queimar. É bom ter uma reserva financeira, certo? Aquela reserva financeira que a gente tem também para uma pessoa comum é a mesma reserva financeira que a gente tem que ter para o nosso empreendimento. A gente tem que ter uma reserva financeira por conta disso, certo? Tem. Mas acompanhando aqui, então, quando aconteceu essa queda no faturamento, certo? E isso fez com que, se a gente já tem dívida, então agora fica mais complicado, certo? Bem, aonde é que poderia ser os cortes prioritários, certo? Se você tem a sua empresa aí, se eu falasse para você agora, olha, tá certo, mesmo que você ainda não tenha isso colocado, sistematizado em papel, essas coisas, certo? Aonde é que você poderia estar cortando? Prioridade máxima, certo? Uma das coisas que poderia fazer para evitar que cresça juro, renegociar, isso poderia ser. Só que a questão de renegociação é que normalmente ela tem algumas características. Renegociar demora tempo. Normalmente, renegociar significa alongar prazo, reduzir parcela. Isso significa que no longo prazo vai ter que pagar mais juros, certo? Porque quanto mais meses você fica com uma dívida, mais juro você vai pagar por ela, certo? Então, normalmente, quando a gente fala a palavra renegociar, em outras palavras, está dizendo o seguinte: olha, eu vou pedir para me demorar mais para pagar, mesmo sabendo que eu vou pagar mais juro, porque eu não vou devolver o dinheiro que eu peguei, eu vou devolver ele em doses menores. Então, isso vai fazer com que eu precise de não pagar e eu estou disposto a pagar mais juros, certo? Tem hora que infelizmente você não tem como correr dessa realidade, certo? Porque às vezes pode ser que o valor que você está pagando, ele é exatamente o tamanho do seu empreendimento. Então, numa situação dessa, é como se dissesse o seguinte: então não tem como, a não ser que você tivesse como disponibilizar algum tipo de recurso que tivesse não sendo utilizado da própria empresa, certo? Às vezes até alguma coisa na empresa que vale dinheiro e que você pode dispor, certo? Para que resolva isso, às vezes acontece, certo? Então poderia estar resolvendo essa situação, certo? Bem, continuando, a gente poderia também analisar o seguinte: o custo do produto, certo? Você pode travar, né? Se você está, por exemplo, na hora que você está comprando, você tem um percentual. Olha, normalmente, de cada 100 que eu vendo, tanto é custo, certo? Então, vamos imaginar o seguinte: é claro que cada negócio é uma realidade, mas é uma forma de você fazer essa conta. Por exemplo, no seu empreendimento, para cada 100 que você vende, certo? Você comprou quanto? Veja bem que não é que você comprou para deixar em estoque, não. É quanto de produto você precisou para fazer aquilo. Por exemplo, olha, em um empreendimento, com 35 eu faço 100, entendeu? Eu precisei de 35 reais de produto,
E com esses R$ 35 de produtos que eu vendi, o cliente me pagou 100, certo? A gente pode analisar formação de preço, markup, taxa de markup. Cada um utiliza um nome. Mas do jeito que eu estou falando, você já entendeu. Olha, você pegou 35, vendeu por 100, certo? Tem alguns que, para fazer isso, comprou por 50 para vender por 100. Tem outros que comprou por 70 para vender por 100, certo? Então, veja bem que a habilidade de comprar, ela é muito importante. E a habilidade de comprar está muito relacionada ao poder que você tem. Porque quando você está sem poder, quando você está sem caixa, normalmente você negocia, você não tem a mesma potência para negociar, certo? Então, é importante também analisar no mercado para que você analise se o ambiente que você está, porque às vezes você está fazendo tudo certinho, aí do lado acontece de aparecer alguém do mesmo ramo seu abrindo uma concorrência, certo? E aí? Pois é, aí não teve jeito, tá bom. Tá vendo? Por isso que é importante. Já imaginou se essa pessoa está abrindo e ela está abrindo com bala na agulha, que a gente fala? O que é bala na agulha? Ela tem dinheiro para aguentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e você está lá sem bala na agulha, endividado. Como é que você aguenta para você suportar a pressão? Porque vão vender mais barato e você não pode vender, certo? E aí eles vão pegar os seus clientes, que normalmente uma parte acaba, isso impacta, certo? E aí como é que faz, certo? Quer dizer, quem está endividado fica difícil de suportar o ambiente onde existe, porque em determinados momentos a gente tem que lidar com isso, a concorrência aparece, né? Principalmente se você tiver no investimento, no empreendimento que ele está indo muito bem. Eu costumo até dizer o seguinte, quando eu atendia nas empresas, eu falei, olha, então não é jogar praga não, mas é o seguinte, prepara que o pessoal está todo mundo aí sabendo que você está bonito na foto. Está todo mundo aí sabendo que você está ganhando dinheiro. Ah, mas Levi, mas é assim? Mas é claro que é assim, inclusive muitos de vocês provavelmente fizeram isso. Olha aqui, um aqui, ó. Você sabe por que eu fui para a internet? Porque eu percebi pessoas que tinham a estrutura que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, e estava na internet trabalhando. Véio. Então, o que eu fiz? O sol nasceu para todos. Tá eu aqui também. Então, é assim que funciona o mercado, certo? Isso não tem nada errado, né? O que não pode é estar endividado, porque senão como é que faz, certo? Aí complica, né? Então, uma leitura estratégica, uma visão de dono, ela está relacionada. Você tem que ter uma margem de contribuição boa, um lucro bruto, né? Vamos supor, você comprou lá todas as despesas que você pegou e gastou lá, vamos supor que você deu 40, mas você vendeu 100. Você pegou algo que ficou 40, o custo mais o imposto mais tudo ficou em 40 e você vendeu por 100. Quer dizer, você tem 60 para aguentar as despesas fixas e também para sobrar para você. É claro, tem que sobrar para você, né? Então seria nesse aspecto, tá? A despesa controlada. Normalmente eu já começo falando, olha, tem que controlar, certo? Então vamos imaginar o seguinte: Levi, o que eu faço já que eu estou com problema? Não, a primeira coisa que você faz é pegar bisturi. Inclusive, nessa nova turma que começou agora, a primeira aula foi isso. Eu fiquei mostrando o porquê que o bisturi é mais eficiente do que não vamos fazer um plano de marketing que nunca fez. Vamos vender para um cliente que nunca vendeu. Vamos vender um produto que nunca vendeu. E vamos pegar o dinheiro da onde? Nem dinheiro tem para pagar a dívida, vai pegar dinheiro para pagar. Você entendeu? Então, tem hora que não é a hora de fazer certas coisas. Na esteira de prioridade, existe a necessidade, primeiro, de colocar o nariz para fora d'água, ou de conservar ele fora d'água. Certo? Depois depois aí vem a segunda etapa. A segunda etapa, então, tudo bem, certo? Então, o que tem que evitar é você juntar essas três coisas. Olha só o problema: você tem dívida, instabilidade e um custo descontrolado. Vou repetir. Você tem dívida, instabilidade e um custo descontrolado. Aí fica complicado, certo? Então, na verdade, eu fiz uma leitura esses dias, certo? E eu espero que isso tenha servido para você, certo? Eu vou encerrar por agora, mas é o seguinte: esse bate-papo vai continuar, aonde eu vou colocar mais algumas coisas. Eu vou colocar um plano de ação para que, quando existe essa situação, como é que a gente pode resolver isso? E depois eu ainda vou utilizar o próximo bate-papo para mostrar uma forma, uma tabelinha, do jeito que você consegue enxergar a dívida mês a mês. Porque um dos maiores problemas das dívidas que eu já percebi, das pessoas que eu vou atender elas, é que elas não sabem quanto elas devem. E elas não conseguem imaginar como é que eu coloco no papel.
Aí coloca numa forma no papel que não dá para entender, não, mas eu devo isso, mas eu devo aquilo. Mas mês a mês, como é que você vai? Eu nem sei como é que faz essa. Como é que você organiza de maneira que você bate o olho e você vê, ah, tá, agora ficou claro, porque agora eu sei que até tal mês eu tenho dívida, eu sei o quanto que é o principal, quanto que é a dívida e quanto que é o encargo, se caso ele existir. Então aí você vai vendo cada um separadamente, certo? Bem, eu tenho um outro evento agora. Eu espero que esse primeiro bate-papo já tenha servido para você, que é justamente mostrar o seguinte: o primeiro passo é cortar despesa, certo? E eu mostrei para você o porquê que tem que cortar despesa. No próximo vídeo dessa série, nós vamos continuar com esse assunto. Então, me segue nas minhas redes sociais, que o meu propósito é que você tenha um empreendimento saudável e que você possa ter uma vida boa, com qualidade de vida, tanto pessoal quanto empresarialmente. Fui. Fica com Deus, com ele estou indo.